Trabalhar na segurança de aeroportos significa lidar com descobertas inusitadas todos os dias, de objetos curiosos a situações perigosas que ninguém imaginaria. Número 20. O encontro com a lagosta. No ano de 2017, um agente da Administração de Segurança no Transporte, TSA, que trabalhava no Aeroporto Internacional Logan, em Boston, teve uma experiência completamente fora do comum. Ao inspecionar uma mala despachada durante a rotina de triagem, ele encontrou, para sua surpresa, uma enorme lagosta viva acomodada dentro da bagagem. Embora à primeira vista a cena parecesse absurda, a presença de lagostas em voos não é algo proibido. A própria TSA permite que esses crustáceos sejam transportados tanto na bagagem de mão quanto na despachada, desde que estejam devidamente acondicionados. A prática, por sinal, é relativamente comum na região da Nova Inglaterra, onde o consumo de lagosta faz parte da cultura local. Para evitar qualquer acidente, o animal estava com as garras firmemente amarradas e protegido dentro de uma caixa de isopor, garantindo que chegasse fresco ao destino. Esse episódio mostra como o trabalho de um agente aeroportuário pode ser imprevisível, misturando momentos de tensão com situações inusitadas e até divertidas. Número 19. O filhote de tigre contrabandeado em Bangkok. Em um caso tão surpreendente quanto chocante, agentes de segurança do Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok, descobriram um filhote de tigre escondido dentro de uma mala entre diversos bichos de pelúcia. Inicialmente, a mala parecia conter apenas brinquedos, possivelmente destinados à doação. No entanto, durante a inspeção por raio-x, os oficiais perceberam que uma das figuras apresentava uma silhueta incomum e, ao abrir a bagagem, encontraram um pequeno tigre sedado e ainda respirando. As autoridades confirmaram que o animal estava sendo transportado ilegalmente com destino ao Irã, onde provavelmente seria vendido no mercado negro de animais exóticos por um valor altíssimo. O caso chamou atenção internacional e reforçou a importância da vigilância rigorosa nos aeroportos, já que o contrabando de animais coloca em risco a vida das espécies e alimenta redes criminosas globais. Número 18. A criança escondida na mala. Na Espanha, um caso angustiante e polêmico envolveu a descoberta de um menino de apenas 8 anos escondido dentro de uma mala durante uma tentativa de atravessar fronteiras de forma ilegal. A mala foi detectada pelos agentes da alfândega durante a triagem por raio-x, revelando a imagem nítida de uma criança encolhida em posição fetal. Após abrir a bagagem, os oficiais confirmaram que o garoto estava vivo, embora assustado e visivelmente desconfortável. A investigação revelou que o pai havia pago a contrabandistas para transportar o filho dessa maneira, tentando evitar os trâmites legais de imigração. Apesar de alegarem desconhecer exatamente como seria feito o transporte, ambos acabaram envolvidos em um processo judicial, e o homem quase foi preso. O episódio serve como um alerta forte sobre os riscos físicos e emocionais de métodos ilegais de viagem e sobre as consequências severas do tráfico de pessoas. Número 17. O dinheiro escondido nos petiscos em Nova Delhi. No movimentado aeroporto de Nova Delhi, na Índia, agentes de segurança flagraram uma tentativa criativa, mas completamente ilegal, de contrabando de grandes quantias de dinheiro para fora do país. Durante a inspeção de bagagens, um passageiro chamou atenção por carregar uma quantidade incomum de pacotes de alimentos, incluindo biscoitos, salgadinhos e amendoins. Ao passar pelo raio-x, os agentes perceberam formas cilíndricas dentro das embalagens que não correspondiam ao formato esperado dos produtos. Ao abrir os pacotes, descobriram que o recheio havia sido retirado e substituído por maços de notas enroladas e envoltas em plástico, cuidadosamente escondidas para tentar enganar a fiscalização. Embora o passageiro não tenha revelado o motivo exato, autoridades afirmam que esse tipo de esquema geralmente está ligado à lavagem de dinheiro, evasão de divisas ou atividades comerciais ilegais. O caso reforça como métodos aparentemente simples podem ser utilizados para tentar burlar a lei, e como a atenção detalhista da segurança aeroportuária é capaz de frustrar esses planos. Número 16. A carga inesperada em Dallas, 2020. Em 2020, no Aeroporto Internacional de Dallas, Fort Worth, no estado do Texas, agentes da Administração de Segurança no Transporte, TSA, realizaram a inspeção de rotina em uma mala que parecia à primeira vista comum. No entanto, ao abri-la, encontraram algo inesperado e perturbador: várias aves mortas, cuidadosamente embaladas.
O dono da bagagem afirmou que os animais seriam usados como comida para gatos, uma justificativa que, além de incomum, levantou preocupações adicionais. Como o passageiro vinha da China, o episódio gerou alerta para a possibilidade de risco sanitário, principalmente devido à grande atenção mundial para doenças transmissíveis naquele ano. Especialistas foram acionados para avaliar a situação e, por precaução, todas as aves foram incineradas para eliminar qualquer chance de contaminação. O incidente ilustra por que protocolos rigorosos são aplicados em viagens internacionais e como a omissão ou falta de clareza na declaração de itens pode ter consequências sérias para a saúde pública. Número 15. A surpresa felina. Durante a inspeção de rotina por meio do aparelho de raio-x, os agentes de segurança de um aeroporto se depararam com uma imagem que os fez olhar 2 vezes para a tela. Havia claramente um gato dentro de uma mala. O animal estava encolhido no interior, visível apenas pela silhueta revelada no escaneamento. No primeiro momento, a descoberta levantou preocupação, tanto pelo bem-estar do gato, que poderia ter sofrido com a falta de ar, quanto pela estranheza da situação. O passageiro dono da bagagem afirmou com aparente surpresa que não fazia ideia de como o felino tinha ido parar ali. Essa explicação, de início, soou pouco convincente. No entanto, ao entrarem em contato com o verdadeiro dono do gato, que por coincidência morava no mesmo prédio que o viajante, a história ganhou contornos mais claros. O animal tinha o hábito de explorar caixas, malas e outros espaços fechados. E, em um momento de descuido, acabou entrando na bagagem enquanto esta estava aberta, pronta para ser fechada. Apesar do risco potencial, tudo terminou de forma positiva. O gato foi devolvido ao dono em segurança. Número 14. A arma de choque disfarçada e as balas. Em 2021, durante uma triagem de segurança no aeroporto Bradley, agentes da TSA encontraram um item que chamou a atenção tanto pela peculiaridade quanto pela ousadia. Uma arma de choque, do tipo taser, disfarçada para parecer um batom comum. Junto com ela, dentro da mesma bolsa, havia 3 munições de calibre 38. Esse tipo de combinação é, no mínimo, intrigante, pois, enquanto a posse de balas na bagagem de mão é estritamente proibida, o transporte de um taser só é permitido se ele estiver devidamente acondicionado, de forma que não possa ser usado de maneira acidental. O disfarce em formato de batom, além de inusitado, levanta dúvidas sobre a real intenção do passageiro. Por que esconder o item com tamanha sofisticação? Estaria a pessoa tentando evitar que fosse identificado de imediato ou apenas transportando-o de forma curiosa? Seja qual for a motivação, a descoberta evidencia como alguns viajantes combinam recursos criativos com escolhas arriscadas, resultando em casos memoráveis para a equipe de segurança. Número 13. O contrabando de pássaros em bobs de cabelo. Ainda em 2021, um caso bizarro em Nova York mostrou até que ponto a engenhosidade pode ser usada para o crime. Um homem foi detido por tentar entrar no país com 35 pássaros canouros vivos, cuidadosamente escondidos dentro de bobs de cabelo, amarrados ao seu corpo por baixo da roupa. A ideia parecia simples. Como os bobs são cilíndricos e vazados, eles podiam conter cada pássaro de forma individual. No entanto, era também uma estratégia arriscada, já que o canto natural das aves poderia denunciar a operação a qualquer momento. Durante o interrogatório, o homem revelou que receberia $500 adiantados e mais 2.500 após a entrega dos animais. O motivo? Esses pássaros são muito disputados em competições, e os vencedores desses torneios podem render prêmios que chegam a $10.000. O valor elevado no mercado ilegal explica o esforço e o risco que o contrabandista aceitou correr, transformando o caso em mais um exemplo impressionante do comércio ilícito de animais. Número 12. Munição escondida no desodorante. Em 2021, a TSA divulgou uma lista dos achados mais incomuns do ano, e o 10º lugar era algo digno de roteiro de filme: 6 balas escondidas dentro de um bastão de desodorante. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Atlantic City. Aparentemente, a ideia do infrator era usar o produto de higiene pessoal como um esconderijo improvável, apostando que ninguém teria motivos para desmontá-lo ou analisá-lo com atenção. Mas essa confiança foi quebrada rapidamente, já que os modernos equipamentos de raio-x são capazes de identificar objetos metálicos mesmo dentro de recipientes opacos.
A razão mais provável para a tentativa era driblar as regras rigorosas que proíbem munição a bordo, a não ser em situações específicas, com declaração e transporte adequado. No entanto, essa engenhosidade acabou se mostrando inútil, e o plano falhou antes mesmo de sair do ponto de inspeção. Número 11. A bengala espada. Imagine estar passando pelo detector de metais com algo que parece uma bengala comum, mas que, na verdade, esconde uma lâmina afiada no seu interior. Essa cena, digna de filmes de espionagem, aconteceu no aeroporto Logan, em Boston. Um passageiro foi parado para verificação depois que sua bengala ativou o alarme do detector. Ao ser examinada, revelou-se que o objeto continha, de fato, uma espada disfarçada. O detalhe curioso é que o viajante afirmou desconhecer completamente que havia uma lâmina ali, como se tivesse comprado a bengala sem saber da adaptação. Apesar da situação estranha, ele não foi preso, mas precisou entregar o objeto aos agentes antes de prosseguir viagem. Casos como esse mostram que, mesmo com a vigilância constante, ainda surgem formas criativas e perigosas de tentar levar itens proibidos para dentro de um avião. Número 10. A falsa gravidez para contrabandear drogas. Na Colômbia, um caso chamou atenção tanto pela criatividade quanto pelo risco extremo. Uma mulher foi flagrada tentando embarcar com uma barriga falsa que imitava uma gravidez. O detalhe é que, em vez de um bebê, o interior do falso abdômen guardava cerca de 2 quilos de cocaína. A simulação era convincente à primeira vista, mas, ao toque, a barriga se mostrou estranhamente fria e rígida, o que despertou a desconfiança dos agentes. Ao investigar, ficou claro que se tratava de um método de transporte ilegal de drogas, planejado para evitar a revista e passar despercebido entre os passageiros. Embora a ideia possa ter parecido engenhosa para quem a idealizou, o risco de prisão de até 8 anos, somado à exposição pública e à apreensão da droga, tornou o fracasso ainda mais marcante. Número 9. O contrabando de lagartos bobtail. Em 2017, no aeroporto de Perth, na Austrália, um viajante japonês foi surpreendido pelas autoridades alfandegárias com nada menos que 13 lagartos bobtail vivos escondidos cuidadosamente em pequenos sacos de algodão dentro de sua mala. Aparentemente, o uso do algodão visava reduzir o desconforto e a movimentação dos animais durante o transporte, mas isso de forma alguma diminuía o impacto cruel e ilegal da ação. Esses répteis, também conhecidos como shingleback skinks, são nativos da Austrália e se destacam pelo corpo robusto, escamas ásperas e cauda curta que lembra a própria cabeça, um mecanismo natural de defesa. Com um temperamento dócil e aparência exótica, tornaram-se muito visados no mercado negro de animais silvestres. No comércio ilegal, cada exemplar saudável pode alcançar de 5 a 10 mil dólares, valor que alimenta uma rede de tráfico global de fauna. No caso deste transporte, embora os animais ainda estivessem vivos ao serem encontrados, estavam visivelmente estressados e vulneráveis devido ao confinamento e à falta de cuidados adequados. Esse episódio expõe não apenas o sofrimento imposto aos animais, mas também o perigo que tal prática representa para os ecossistemas, já que a retirada de espécies de seu habitat natural pode desequilibrar o meio ambiente. Número 8. O contrabando no colchão. O ano de 2019 trouxe à tona um método de tráfico humano que, embora pareça até cômico em um primeiro momento, carrega sérios riscos para as vítimas. Na fronteira da Espanha, agentes interceptaram 2 homens escondidos dentro de um colchão, que estava sendo transportado como se fosse um simples item doméstico. A ideia era que, passando despercebido, o colchão atravessasse a fiscalização sem ser inspecionado. Porém, o volume e a forma chamaram atenção, e a inspeção revelou a presença das pessoas. Essa tentativa fazia parte da atuação de coiotes, criminosos especializados em transportar pessoas ilegalmente, cobrando altos valores e colocando-as em condições perigosas. Apesar de, neste caso, os homens não precisarem de atendimento médico imediato, o risco de asfixia ou lesões durante o transporte era real. O episódio evidencia como o tráfico de pessoas assume formas cada vez mais criativas e como a vigilância constante das fronteiras é fundamental para impedir que métodos aparentemente absurdos resultem em tragédias. Número 7. A maconha escondida no pote de pasta de amendoim. No aeroporto internacional de Pittsburgh, um frasco aparentemente comum de pasta de amendoim acabou protagonizando um episódio digno de nota na segurança aeroportuária. Durante a inspeção,
o pote disparou um alerta nos equipamentos, levando os agentes a realizarem uma verificação manual. Ao abrirem o recipiente, encontraram 3 refis de cigarro eletrônico, vapes, recheados com óleo de maconha, cuidadosamente embrulhados em plástico para evitar contato com o alimento. O passageiro, tentando justificar a situação, afirmou que a substância era para uso medicinal. No entanto, mesmo em locais onde a maconha medicinal é legalizada, esconder o produto dessa forma é uma violação direta das normas de transporte aéreo. Essa estratégia, que talvez tenha parecido esperta para o infrator, acabou resultando no acionamento da polícia e na possibilidade de sérias consequências jurídicas. É mais um exemplo de que tentar burlar o sistema de segurança, mesmo com métodos incomuns, geralmente termina em frustração e problemas maiores. Número 6. A cobra no aeroporto de Newark. Em 2019, passageiros e funcionários do aeroporto de Newark, em Nova Jersey, tiveram uma surpresa nada agradável. Uma cobra, com cerca de 40 centímetros, apareceu de repente durante o processo de triagem de bagagens. A cena gerou alvoroço e desconforto entre as pessoas próximas, já que muitos imaginaram estar diante de um animal perigoso. Felizmente, descobriu-se que o réptil não era venenoso. A hipótese mais provável é que ele tenha escapado de dentro de uma mala ou bolsa de algum viajante e permanecido escondido até ser visto por uma criança, que alertou os adultos. Como medida de segurança, o dono não pôde recuperar o animal, uma decisão sensata para evitar riscos. Casos assim mostram que répteis são, ocasionalmente, transportados ilegalmente entre países, aproveitando-se do fato de que, sem objetos metálicos, podem passar despercebidos pelos detectores convencionais. Número 5. A cocaína na cadeira de rodas. O ano de 2022 registrou um caso surpreendente no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. Agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras perceberam que uma cadeira de rodas, usada por um passageiro, apresentava dificuldade incomum ao se movimentar. Essa anomalia, que poderia ser atribuída a problemas mecânicos, chamou atenção o suficiente para justificar uma inspeção detalhada. Ao passarem as rodas pelo raio-x, os agentes encontraram pacotes escondidos contendo cocaína, totalizando aproximadamente 13 quilos da droga. No mercado, essa quantidade poderia render cerca de $500 mil. O passageiro foi preso imediatamente e entregue às autoridades de investigação. Esse caso derruba a suposição comum de que passageiros com limitações de mobilidade dificilmente seriam envolvidos em contrabando e ressalta a importância de inspeções minuciosas, independentemente de perfis pré-concebidos. Número 4. A Operação das Tartarugas. Em 2019, nas Filipinas, agentes se depararam com uma apreensão de proporções impressionantes. 1.529 tartarugas vivas, embrulhadas com fita adesiva para limitar seus movimentos, escondidas dentro de malas abandonadas no aeroporto. Entre os animais havia espécies raras e protegidas, como a tartaruga estrela e a tartaruga sulcata. Estima-se que, no mercado negro, o valor total dessa carga superaria $5 mil. As malas, vindas de Hong Kong, provavelmente foram abandonadas por medo de inspeção ou porque os traficantes perceberam que estavam prestes a ser descobertos. Nas Filipinas, o crime de tráfico de animais silvestres pode levar a até 2 anos de prisão, além de multas elevadas. Essa ocorrência expõe a escala do comércio ilegal de animais e a crueldade dos métodos usados para transportá-los, ao mesmo tempo que reforça a necessidade de vigilância e cooperação internacional para combater o problema. Número 3. A peruca de ouro. Ainda em 2022, um homem indiano protagonizou um contrabando que chamou a atenção tanto pela ousadia quanto pela falta de eficácia. Ele tentou entrar em um país escondendo quase 700 gramas de ouro debaixo de uma peruca colada ao couro cabeludo. Avaliada em cerca de $43 mil, a carga foi detectada rapidamente pelos sensores de metal. A escolha de um local tão visível e próximo à cabeça para esconder um metal tão pesado gerou questionamentos sobre a lógica do plano. Casos semelhantes já ocorreram com outros itens de alto valor, como diamantes camuflados em caixas de chocolate ou pedras preciosas embutidas no solado de sapatos. Número 2. As drogas no sapato. Em Mumbai, 2022 também registrou um flagrante curioso. Uma mulher foi pega transportando cocaína não apenas na bagagem, mas também escondida dentro de seus sapatos.
A estratégia visava explorar a crença de que calçados raramente seriam alvo de inspeção interna detalhada. No entanto, as autoridades estavam em alerta após receberem informações prévias e realizaram uma revista completa. Casos semelhantes já usaram sabonetes ocos recheados de heroína ou roupas adaptadas com compartimentos secretos, mas todos acabam esbarrando em alterações nos protocolos de inspeção que revelam o conteúdo ilícito. Mesmo as técnicas mais elaboradas tendem a falhar diante de vigilância constante e mudanças inesperadas no procedimento. Agora o tópico curioso. Existe um bom motivo para os aeroportos utilizarem raio-x, por mais incômodos que pareçam. Eles permitem verificar se ninguém está tentando levar algo perigoso para dentro do avião sem precisar despir o passageiro. Com frequência descobrem objetos estranhos escondidos de formas inusitadas, muitas vezes narcóticos colocados em partes íntimas. Mas, num caso surpreendente, os agentes descobriram que uma mulher loira havia escondido uma arma em seu corpo. Mais tarde, descobriu-se que ela fazia parte de um cartel mexicano e que esse era o método escolhido para introduzir a arma no país. Felizmente, a segurança agiu a tempo, evitando um possível desastre. E aí, o que achou? Comenta com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. A arma dentro do frango cru. No aeroporto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, na Flórida, um passageiro tentou inovar no contrabando de armas. Ele inseriu uma pistola, envolta em plástico, dentro de um frango cru. A ideia provavelmente era que o desconforto de manusear carne crua desestimulasse uma inspeção minuciosa. No entanto, os agentes de segurança estão treinados para lidar com todo tipo de situação e não se deixam influenciar por disfarces pouco convencionais. A arma foi detectada e apreendida, e o caso acabou servindo como mais um exemplo de que, por mais criativas que sejam as tentativas, a segurança aeroportuária permanece atenta e equipada para identificar ameaças, mesmo quando estas vêm escondidas nos lugares mais improváveis. Esses casos mostram que o trabalho da segurança aeroportuária vai muito além de verificar passaportes e malas. Todos os dias, agentes se deparam com situações imprevisíveis, algumas engraçadas, outras perigosas, mas todas surpreendentes. Seja um animal exótico, um objeto proibido ou até mesmo algo digno de filme, cada descoberta reforça a importância das inspeções rigorosas para manter passageiros e tripulações seguros. Viajar pode ser emocionante, mas seguir as regras é a única forma de garantir que a experiência seja tranquila para todos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!